Boa tarde, parceira. Começamos hoje com presença ilustre aqui nos estúdios do Metrópolis. Temos conosco aqui, gentilmente, a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigado pela presença aqui conosco. Olha, Neila, eu que agradeço a você, Andresa, um privilégio poder conversar com vocês na tarde de hoje. Tem muito assunto. Eu queria começar a entrevista com o ministro falando de portos e aeroportos mesmo. Perfeito. Ontem o senhor concedeu, não foi nenhuma entrevista, o senhor falou num evento da Veja ontem sobre diversos assuntos, entre eles política e também da sua área de infraestrutura de portos e aeroportos. Para além um pouquinho do que a gente já sabe dos portos, eu queria te perguntar sobre a área ambiental. Por quê? A gente está chegando aí perto do evento da COP, que é em novembro, lá em Belém do Pará. E eu queria entender o que o Ministério de Portos e Aeroportos vem fazendo como projeto climático, assim, de prevenção climática para os portos aqui no Brasil. Perfeito. Primeiro, nós estamos focando em duas agendas, sobretudo com olhar para a COP30. Primeiro, em relação ao SAF, que é o novo combustível da aviação aérea no mundo, e o Brasil pode se transformar nesses próximos 10 anos como um dos principais exportadores do SAF. Isso dialoga com a agenda da sustentabilidade e isso reduz em quase 40% a descarbonização dos aviões no Brasil. Então o Ministério criou uma diretoria de sustentabilidade pela primeira vez na história, onde a gente tem de maneira permanente discutindo com todos os setores da sociedade, com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Marina Silva, a necessidade da gente poder avançar nesse novo combustível da aviação verde no mundo, que é o SAF, que hoje nós já temos quase 18 plantas que produzem SAF no Brasil. E hoje o Congresso aprovou, no ano de 2023, uma lei que obriga que até 2027, 1% da aviação brasileira ela seja com SAF. Já há essa obrigatoriedade para estimular o setor, e até 2050, que em torno de 10% no mínimo de combustíveis verdes, que é o SAF, eles sejam obrigatórios na aviação do país. Então essa é uma agenda que a gente tem focado na área da aviação. Na área dos portos, a gente tem trabalhado a necessidade da descarbonização dos navios. A gente tem trabalhado uma agenda ao lado da maioria dos portos brasileiros, de estimular portos verdes, ou seja, os portos que dialogam com a agenda da sustentabilidade. A gente está trabalhando na COP30 para lançar um grande programa de sustentabilidade nos portos brasileiros, porque isso dialoga com o mundo. Porque o que é que o mundo quer, Neila? O mundo quer bons projetos, o mundo quer fazer bons investimentos, mas sobretudo que dialoguem com a agenda da sustentabilidade. E é o que nós estamos fazendo. Todos os projetos que a gente está pensando, e eles passarão por leilões agora nesses próximos 2 anos, eles têm um olhar para a agenda ambiental, que vai desde o olhar de portos sem papéis, portos que tenham benefícios tributários, que tenha o selo da sustentabilidade. É isso que a gente tem procurado fazer. E, além disso, nós criamos a agenda da hidrovia brasileira. Nós criamos a Secretaria Nacional de Hidrovias e esse ano nós devemos fazer a primeira concessão hidroviária da história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem 60 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e só navega em 12 mil quilômetros. E para vocês terem uma ideia, a cada 25 barcaças, nós estamos tirando mais de 1.000 caminhões das estradas, reduzindo a descarbonização e automaticamente reduzindo o custo país, o custo logístico em mais de 40%. Então, tudo isso faz parte da agenda da sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos. Ministro, o que o senhor colocou para a gente é muito importante para o país do ponto de vista de infraestrutura, para o crescimento do país. Vamos trazer o tema um pouquinho para o nosso dia a dia ali. Queria entrar no tema na questão empresas aéreas, né, companhias aéreas. O Brasil tem basicamente 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul, né, tem outras, mas vamos colocar as que cobrem aí todo o território nacional. Tem uma expectativa e umas conversas
de fusão entre a Azul e a Gol, que parece que está meio parado isso. O senhor sempre se colocou, inclusive, contra, né, essa fusão. Queria que o senhor colocasse um pouco sobre isso. Mas o fato os preços das passagens aéreas continuam muito altos. Isso é reflexo da falta de empresas no setor. A gente fez uma reportagem agora aqui no Metrópolis mostrando que, inclusive, para ir para a COP, as companhias aéreas brasileiras estão oferecendo voos que vão levar 30 horas, dá para ir daqui até a China, um percurso que você faria em 3 horas, daqui até Belém. Como que se resolve esse problema diante de um país que só tem 3 companhias aéreas e um país continental, né, como o nosso? Olha, Andressa, primeiro dizer que concordo integralmente. Acho que o Brasil tem uma dívida histórica com o setor da aviação. Hoje, 98% da aviação brasileira ela é gerida, né, pelas 3 principais companhias aéreas, que é a Gol, Latam e Azul. Então há claramente um domínio do mercado, que acontece aqui, mas também acontece em outros países. Quando a gente vai a outros países, você percebe que há também uma grande concentração das empresas para um mercado. A exemplo de Portugal, praticamente é só a TAP, entre outros países. O que é que a gente está procurando fazer? Primeiro, eu estou muito feliz com o avanço que houve nesses últimos 2 anos e meio na aviação do Brasil. Quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, em 2022 nós tínhamos tido 98 milhões de passageiros. Nós vamos chegar agora ao final de 2025 com 128 milhões de passageiros. O que é que significa? Que em 3 anos do governo do presidente Lula, mais de 30 milhões de passageiros ingressaram na aviação do país. Segundo, nesses últimos 2 anos e meio, quando você pega o valor globalizado das passagens aéreas, houve uma queda em mais de 6% no custo das passagens no Brasil. Por quê? Porque o governo está trabalhando ao lado da Petrobras, eu tenho trabalhado muito nisso, para que tenha uma redução no QAV, que é o combustível da aviação. E essa redução fez com que caiu 18% nesses últimos 2 anos e meio, fez com que os preços das passagens começassem a cair. Eu tenho estimulado, e eu quero aproveitar a audiência de vocês, do Metrópole, para fazer também um apelo. Como acontece na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, para o brasileiro, dentro do possível, comprar as passagens com mais antecedência. Porque uma coisa é você comprar, por exemplo, uma passagem Brasília-Recife, para novembro. Você compra 600, 800 reais. Mas se você, Neila, tiver que comprar essa passagem para sábado, essa passagem vai estar 1.800, 2.000 reais. Então a gente precisa incutir na cultura do brasileiro a gente poder comprar passagens com mais antecedência. Terceiro, na pandemia, por exemplo, o governo anterior, o governo Bolsonaro, praticamente não apoiou as companhias aéreas no Brasil. Por isso que elas passaram por um processo de recuperação. Os Estados Unidos, na pandemia, aportou 50 bilhões de dólares entre OGU e crédito. A Alemanha, 18 bi. A França, 12 bi. E Portugal, entre 5 a 6 bilhões de reais, entre recursos próprios e OGU, para poder ajudar as companhias aéreas. No Brasil, nada foi feito. Então, agora nós estamos criando o FENAC, que é a primeira linha de crédito da história da aviação brasileira, onde nós vamos aportar 4 bilhões de reais por ano de crédito para que essas companhias aéreas possam ter fluxo de caixa, comprar mais aviões, e mais aviões é mais ofertas, e mais ofertas a gente espera uma redução no custo da passagem. A gente continua, ministro, com uma concentração de mercado. A minha dúvida é como é que a gente faz com que o Brasil tenha outras companhias aéreas e por que é que o Brasil só consegue ter 3 companhias aéreas? O senhor citou o caso de Portugal, vou falar na Argentina também, tem a aerolínea Argentinas, que agora, pela primeira vez na história, né, ela conseguiu ficar superavitária. Seria o caso de o Brasil ter uma companhia aérea própria? Eu penso que não. Eu sou completamente favorável ao livre comércio, à iniciativa privada. Eu acho que a gente tem que cada vez mais, o Estado brasileiro, poder ter o seu papel de cuidar da saúde, educação, segurança pública e ajudar na agenda da infraestrutura, mas ao lado do setor produtivo. Porque é quem produz, é quem gera emprego, gera renda, movimenta a economia. Então eu sou
completamente favorável para que a iniciativa privada ela possa tocar essa agenda da aviação. O que é que nós estamos fazendo? A gente está buscando novos parceiros comerciais, já há companhias aéreas que tendo interesse em vir para o Brasil, e a gente espera que a gente possa cada vez mais ampliar voos low cost. E com voos low cost, que é voos regionais, a gente possa sonhar em trazer novas aéreas. Tem a empresa Total, que ela faz hoje o transporte de cargas, ela quer fazer a aviação comercial, entre outras. Então a gente já está ampliando o número de voos para o Brasil, de empresas internacionais, TAP, a Europa, entre outras, como também a gente está trabalhando para buscar novos parceiros para que possam inserir nesse novo mercado. Eu concordo integralmente, a gente tem que buscar novas companhias aéreas e é o que a gente está tentando. Agora, muitas delas... Primeiro, crédito e segundo, a oferta de poder elas fazerem, através da ANAC, operações de rotas no Brasil. Então, e empresas estrangeiras, você está falando? Empresas estrangeiras, que vai desde o crédito, através do FENAC, como também slots, para que elas possam fazer os seus voos pelo Brasil. A gente está conversando com algumas aéreas, a gente, por uma questão de compliance, não pode dizer ainda, mas a gente tem trabalhado para trazer novos parceiros para o Brasil. Ministro, vamos falar aqui da Azul, né? A Azul entrou em recuperação judicial e teve um apoio também da parte do governo com relação a isso, e ao mesmo tempo ela fechou mais de 50 rotas, deixou várias cidades brasileiras em que só a Azul atendia, sem nenhuma companhia aérea, né, que leve essas pessoas para lá. Ao mesmo tempo, ela criou rotas internacionais em Pernambuco, né, foram 2 rotas para a cidade de Porto e para Madrid, e rotas que ela está abrindo para fora do Brasil. De que forma que o governo pode, claro, ela tem liberdade para atuar com relação a isso, mas o governo também colaborou nessa questão da recuperação judicial. Então, como que se explica isso, né? E por que ela foi atender justamente a cidade do senhor depois que ela conseguiu essa recuperação judicial de colocar voos para fora que ela não tinha ainda? Olha, porque primeiro em relação ao Recife, lá é um hub da Azul, de lá que ela faz toda a sua base internacional e sua base com o Nordeste brasileiro. Então, naturalmente, a base inicial das operações da Azul é no Recife. Segundo, se a gente pegar esses últimos 5 anos, a Latam entrou em recuperação judicial, a Gol entrou em recuperação e agora a Azul. Mas a nossa expectativa é que a Azul deva ainda, esse segundo semestre, sair da recuperação. E a gente tem discutido com essas companhias plano de investimentos. Primeiro, elas precisavam sanear suas contas. Tanto é que a Latam e a Gol estão saindo muito maior da recuperação do que entraram. Então isso, por exemplo, a Latam já está sinalizando em comprar 50 aeronaves novas para o Brasil. A Gol já está sinalizando em comprar em torno de 30 aeronaves. E a Azul teve que apertar as contas para poder redesenhar o seu plano de investimentos, plano de rotas, e a gente espera que, superado o Chapter 11, que é o plano de recuperação, a gente ter a retomada dessas rotas no Brasil. Essas cidades que ficaram sem nenhum atendimento, como é que o governo está estudando? A gente está trabalhando para que a Azul possa voltar. A Gol e a Latam estão assumindo algumas rotas dessas. Quantas cidades, ministro? Em torno, na nossa conta, em torno de 22 cidades. Uhum. Cidades no interior do Nordeste e do Norte do Brasil e um ou outro no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente está dialogando com a Azul, a gente entende a dificuldade que eles estão passando, mas a gente está na torcida e trabalhando para que eles possam retomar essas rotas, que é fundamental para o desenvolvimento da aviação regional, que é uma prioridade nossa. A gente está fazendo investimentos através do programa Ampliar, que são 19 aeroportos novos ou requalificados no Brasil. A Infraero está fazendo alguns aeroportos regionais. Então a aviação regional para a gente é uma prioridade
para esses próximos anos, sobretudo por conta do crescimento do turismo de lazer e também por conta do turismo de negócios. O agronegócio hoje está crescendo muito e a gente precisa estimular a aviação regional, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ministro, o senhor ontem falou também nesse evento que eu citei sobre a questão do túnel de Santos, e apesar disso não ser competência do seu ministério, o senhor vai entender minha pergunta. É uma obra enorme, talvez uma das maiores obras, a maior obra da atualidade, com mais de 6 bilhões de orçamento, e por que da minha pergunta? O governador Tarcísio está no mesmo partido que o senhor, a mesma sigla, Republicanos. Existe aí uma conversa de que essa obra atrasou-se por conta aí de uma possível discussão entre governo federal e governo estadual. Claro que a maior montante de orçamento de dinheiro voltado a essa obra é do governo federal, mas que havia tido ali um desentendimento, uma rusga que teria atrasado o início dessa obra. Existiu isso mesmo? Não, eu até quero agradecer a oportunidade de a gente poder esclarecer isso. Eu tenho uma excelente relação com o governador Tarcísio, naturalmente tenho uma relação pessoal com o presidente Lula, sou muito grato ao presidente Lula por ter me dado a maior missão da minha vida. Eu comecei muito cedo na vida pública, fui vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal, secretário do ex-governador Eduardo Campos, e para mim isso está sendo um grande desafio. E eu digo sempre que eu acho que as pessoas e a sociedade brasileira, ela está cansada desse nós contra eles, dessa disputa política, dessa briga permanente. As pessoas querem saber de oportunidade de trabalho, de desenvolvimento, de emprego, de poder ter seus filhos numa escola, numa universidade, e acho que a gente tem que fazer com que as diferenças construam convergências. E é o que eu tenho procurado fazer. Desde o primeiro momento eu coloquei o governador Tarcísio e o presidente Lula, sentaram à mesa e a gente está conjuntamente construindo essa obra. É uma obra conjunta que passa pelo Ministério de Portos e Aeroportos, 6 bilhões de reais, 3 bilhões do governo do estado, 3 bilhões do governo federal através da autoridade portuária, e não houve atraso. A gente está com o leilão confirmado, será dia 5 de setembro lá na B3, e a gente espera que o governador Tarcísio e o presidente Lula possam estar juntos lá na B3. Quem que vai bater o martelo? Bater o martelo, os dois. Eu vou torcer que os dois peguem no mesmo martelo. Porque não eu pode acho que um martelar o outro. Um não pode. Porque quem ganha, Andresa, com isso é o Brasil. Eu acho que a gente está precisando de unidade e, sobretudo, a classe política brasileira, ela pensar muito mais nas próximas gerações do que pensar nas próximas eleições. Eu acho que a eleição vai ter o momento de fazer o debate, as discussões, mas eu acho que agora a gente precisa de unidade política para ajudar o Brasil, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um excelente momento econômico do Brasil. Vocês sabem que o mercado, por mais uma vez, precificava o crescimento do Brasil esse ano em 2%, podemos crescer 3%. Em 2023, a previsão do mercado era o Brasil crescer 0,8%, crescemos 3%. No ano de 2024, no melhor cenário, o Brasil ia crescer 1,5%, crescemos 3,4%. Então, hoje nós temos crescimento econômico, o menor desemprego da história do Brasil, 5,8%, a inflação abaixo de 5%, que o mercado esperava 6%, caiu para menos de 5%, que isso é muito importante para aumentar o poder de compra da população, a indústria crescendo 4%, o setor de serviços crescendo 3%, o maior volume de vendas de Minha Casa Minha Vida da história da construção civil, crescimento na renda do povo brasileiro, né, um crescimento na venda de automóveis, Ministro, crescimento nas nossas exportações. Então, assim, eu vi que o senhor está bem treinado com relação a isso. Eu estou muito animado com o momento da economia brasileira. Isso não está chegando nas pessoas, né? As pesquisas mostram aí uma impopularidade do governo e as contas públicas também estão. O ministro Haddad está ali desesperado para fazer caixa para poder fechar as contas públicas. O que está faltando para o presidente Lula? Mais presença dele no governo? Olha, eu acho que o governo precisa acertar cada vez mais na comunicação. Eu acho que já começou a fazer nesses últimos 3 meses, a gente percebe
uma virada na comunicação. Acho que a gente precisa tentar enfrentar esse Brasil digital e mostrar ao povo brasileiro o Brasil real, porque muitas vezes o Brasil digital ele não está acompanhando o Brasil real, as transformações que estão acontecendo do ponto de vista econômico. Tem muita coisa boa que está acontecendo no Brasil e o governo precisa se comunicar melhor para mostrar o que está sendo feito. Eu acho que tem tanta coisa boa. Pra você ter uma ideia, a gente está tendo, Neila, o maior volume, Andresa, de concessões da história do Brasil. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, petróleo e gás, mais de 200 bilhões de reais já de perspectiva de contratos que vão ser fundamentais para a economia. Segundo você, Andresa, disse muito bem, a gente teve a possibilidade, vai aumentar o endividamento do Brasil, o Brasil está aumentando a sua dívida pública. Quando você pega esse primeiro semestre, você vê que a dívida se estabilizou e a gente vai terminar esse ano com o déficit dentro da meta. Então, apesar de todas as dificuldades, o Brasil está crescendo, está desenvolvendo, mas ao mesmo tempo está fazendo com que a sociedade melhore de vida. Não pode ser o exemplo Milei. Você faz um ajuste fiscal deixando mais de 10 milhões mais de 30% da população argentina passando fome e passando necessidade. Pelo contrário, o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, as pessoas se alimentando. Então isso é uma vitória do governo brasileiro. O que é que nós temos que fazer? Os ministros do governo do presidente Lula, o próprio presidente tem procurado fazer, o vice-presidente da República, poder se comunicar mais com o Brasil e mostrar de maneira pedagógica, transparente, verdadeira, tudo que está sendo feito pelo país. Ministro, eu queria voltar um pouquinho na questão dos voos, né? A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, ela está sem presidente já há um bom tempo. Esses nomes foram encaminhados pelo presidente Lula ao Congresso. O nome do presidente que foi encaminhado, que é claro que eu não vou me lembrar. É Tiago Farenstein. Que é bastante polêmico, o senhor já me disse que, né, é uma indicação do senhor, junto com o Hugo Mota, se eu não me engano. Tá lá parado, é polêmico porque ele não tem um conhecimento do setor, né? Segundo as pessoas dizem, o único conhecimento que ele tem é que ele sabe operar drones. Qual que é a preocupação do senhor com relação à ANAC? Está funcionando já há muito tempo, né? Acho que mais de um ano, com interinos, né? Só para explicar para a nossa audiência, a Agência Nacional de Aviação é a agência reguladora que regula todo o setor aéreo e também faz a fiscalização das empresas aéreas. Então, por exemplo, no caso da Voipaz, demorou meses para que a ANAC pudesse paralisar os trabalhos da Voipaz após aquele acidente que vitimou mais de 60 pessoas ali em São Paulo. Então, a ANAC está sem, acho que 3 diretores ali, está funcionando na interinidade. Qual que é a preocupação do senhor com relação a isso? Eu queria que o senhor explicasse a indicação do Tiago, o homem do drone, para a presidência. Olha, deixa eu lhe falar. Primeiro, o Tiago é um excelente quadro, é um jovem sério, preparado, está muito motivado para essa função. Hoje ele é diretor da Infraero, atua na área comercial e tem dialogado bem sobre a pauta da infraestrutura da aviação brasileira. Já atuou na BDI e em outras áreas, então eu acho que é um quadro muito qualificado que pode dar uma bela contribuição. E, sobretudo, governança, na minha opinião, é você ter boas pessoas do seu lado, escolher bons técnicos que possam lhe dar um suporte operacional e você imprimir uma boa gestão. Eu estou muito confiante que ele vai imprimir uma gestão exitosa, como também os outros nomes que foram indicados pelo Senado Federal. Hoje pela manhã foi votado os nomes dos 3 nas comissões e a gente espera que amanhã ou na próxima semana o Senado vote os nomes, que a gente possa ter definitivamente esses 3 nomes resolvidos e a gente poder dar governança cada vez mais à ANAC para esses próximos 5 anos. A ANAC teve 2 nomes interinos, que foi o doutor Honorato e doutor Adriano, são quadros da própria agência, técnicos qualificados, e penso que a agência está cumprindo o seu papel institucional. Não é uma tarefa fácil, essa pauta de aviação
É uma pauta muito sensível. A gente está tendo, Andresa, um grande desafio, porque antigamente o sonho de um agricultor, o homem do campo, era comprar um SW4, uma caminhonete grande. Agora o homem do campo quer comprar um avião, né? Vocês conhecem como é que está o crescimento da aviação brasileira, sobretudo de pequenas aeronaves. O Brasil hoje é o segundo maior mercado do mundo em aeronaves de pequeno porte, então a ANAC cada vez mais vai precisar cumprir o seu papel de fiscalização, de gestão, e nós estamos monitorando para que cada vez mais a ANAC tenha uma boa governança. Ministro, perdão, André, pode continuar. Só uma questão para fechar essa parte da aviação. O presidente da Latam defendeu esses dias, em entrevista, que se tivesse uma lista de passageiros, como assim, dos torcedores de times de futebol, que são mais encrenqueiros ali. O senhor defende que haja uma lista de passageiros que são que já causaram algum tipo de situação que inclusive afete a segurança de voos e que eles sejam proibidos de voar por um tempo, que haja um controle? Tem países que fazem isso, né? Olha, eu acho que a gente tem que naturalmente respeitar democraticamente a aviação brasileira, até porque é um direito constitucional, o direito de ir e vir. Entretanto, eu acho que a ANAC precisa fazer uma discussão até para a segurança de outros passageiros. Já teve episódios mais sensíveis, né? Às vezes é por conta de uma questão de saúde pública, que nós temos que respeitar e dar todo o apoio ao aparato institucional, mas às vezes é do ponto de vista pessoal. Às vezes você tem passageiros muito grosseiros, às vezes com passageiros, com tripulantes, comissários, né? A gente vê muitas vezes a forma agressiva, desrespeitosa que um possível passageiro tem com tripulantes, e nós não podemos aceitar isso. Acho que essa é uma boa discussão que a ANAC precisa fazer, e o Ministério vai fazer uma reflexão sobre isso. Eu acho que a gente pode criar um cadastro de pessoas que tenham dado problemas nesses voos que não possam ocorrer em aviões, sobretudo muita gente que vai a trabalho, vai a viagem, vai a passeio, e você tendo casos sensíveis na aviação. Ministro, eu vou para a minha última pergunta da minha parte, porque eu sei que daqui a pouquinho o senhor tem um almoço com o presidente Lula, falando sobre política. Então, eu queria que o senhor explicasse o motivo desse almoço e se para 2026 o Republicanos vai ficar com Tarcísio, o senhor já dentro do governo. Como é que fica esse cenário político de agora até as eleições do ano que vem? Olha, primeiro aguardar se o governador Tarcísio é candidato ou não. Porque todas as vezes que eu estive com o governador Tarcísio, eu tenho uma excelente relação com ele. Nós estamos fazendo boas parcerias com o Estado de São Paulo, não só ele, mas o governo do presidente Lula. Ele tem me colocado que será candidato à reeleição, porque como ele não é de São Paulo, ele agora está se estabilizando no Estado, e os principais projetos dele demoram 4, 5, 6 anos. Eu não sei se ele será candidato a presidente da República. Agora, eu falo do ponto de vista pessoal, eu estarei ao lado do presidente Lula, Neila, porque eu aprendi na vida a ser grato às pessoas. Eu acho que gratidão se retribui com gratidão. Eu sempre votei no presidente Lula e eu estarei ao lado do presidente Lula em qualquer situação. E os republicanos, na hora certa, o presidente Marcos Pereira vai fazer uma discussão sobre o cenário de 2026. Tarcísio é candidato? Não é? O partido terá candidato? Não terá? O partido vai apoiar outra candidatura que venha a surgir ou não? O partido pode liberar nas eleições? Eu acho que essa é a discussão que na hora certa todos nós temos que sentar à mesa e fazer. Agora, o dado importante, para fazer jus aos republicanos, o partido tem ajudado muito na governabilidade. Quando eu falo ajudar na governabilidade, Neila, é ajudar, Andresa, a votar as matérias importantes econômicas de interesse do país. Foi assim na reforma tributária, foi assim em outras pautas que foram votadas de interesse do governo, porque eu acho que o mais importante é ajudar essa agenda Brasil, a agenda do desenvolvimento do país. Vamos ter essa reunião agora com o presidente Lula. O presidente Lula já conversou com a União Brasil, já conversou com o PSD, vai conversar com os republicanos. Ele está dando sequência a essa agenda de reuniões com os partidos para mostrar o que foi feito, mostrar o que será feito nesse próximo ano e meio e dialogar
O presidente Lula é alguém que tem capacidade de diálogo, e os republicanos é um partido que preza pela democracia e pelo diálogo. Eu acho que a boa conversa, o diálogo construtivo a favor do Brasil, isso é muito importante para o país. Quem vai estar presente no almoço? A princípio sou eu, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente Marcos Pereira e o nosso líder na Câmara, o deputado Gilberto Abramo. Mas a ideia desse almoço, né, capitaneado pelo presidente Lula, é mais conversar sobre o Brasil. O meu sentimento é que 2026 não deve entrar na pauta. E a orelha do ministro Tarcísio, do governador Tarcísio vai arder. Vamos ver se... Não, acho que não. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que trabalhar para dialogar. Eu acho que o presidente Lula nunca se furtou de ajudar o governador Tarcísio no estado de São Paulo, sobretudo com essas obras do PAC. E a gente tem que aguardar, até porque o governador Tarcísio tem uma boa relação com o presidente Lula, já trabalhou lá no governo Dilma, já trabalhou no governo do presidente Lula, e acho que esse diálogo que a política brasileira precisa. Está colocando muito essa questão do diálogo, né? E disse aqui para a gente agora que vai estar com o presidente Lula em 2026, de toda forma, até porque em Pernambuco, que é a base eleitoral do senhor, o PT é muito forte ali, né? Mas, ao mesmo tempo, o senhor critica essa disputa política, essa rivalidade que tem pautado o debate político e tem tornado a política muito cansativa. Só que esses polos são feitos pela esquerda, que o Lula representa, e pela direita, que o Bolsonaro representa. O Tarcísio seria ali um caminho do meio, não é um pouco incoerente essa crítica do senhor, essa polarização? Porque eu acho que o presidente Lula ele tem procurado fazer um governo de centro. Ele tem... Direita ou centro-esquerda? Eu acho que de centro. O governo que tem, naturalmente, defende um Estado inteligente, um Estado de bem-estar social, é um governo que não tem preconceito com quem produz, com o setor produtivo. Tanto é que nós estamos fazendo, sobre a sua liderança, o maior volume de concessões da história. Temos desafios na agenda do ajuste fiscal? Temos, mas se você analisar friamente, hoje o governo do presidente Lula é um governo de centro, mas sobretudo que dialoga com a agenda mais forte da esquerda, que é da inclusão social, que eu acho que isso é muito benéfico para o Brasil. Agora, naturalmente, quando a gente percebe um movimento do Eduardo Bolsonaro trabalhando contra o Brasil, defendendo taxar o país a favor da anistia, isso é um desserviço. Qualquer presidente da República faria o enfrentamento como está sendo feito, porque eu acho que o emprego, Andrés, ele não é de direita, ele não é de centro, ele não é de esquerda, o emprego é do povo brasileiro. Então, todas as vezes que trabalharem contra o país, eu acho que a gente tem que ir para o enfrentamento. Acho que nós temos que preservar o Brasil, nós temos que preservar a democracia, preservar naturalmente as nossas instituições, a liberdade da imprensa. Vocês sabem como a imprensa brasileira sofreu e foi desrespeitada no governo anterior. Eu acho que goste ou não goste do presidente Lula, ele é um democrata, tem procurado acertar. Tem uma parcela da população, 25%, que é mais à direita, que preza pelo radicalismo, que não vai apoiar de jeito nenhum. Mas nós temos que conviver com essa polarização, que não é só no Brasil, é no mundo. Hoje, quando você pega a economia, quando você pega a radiografia política mundial, você tem hoje claramente uma grande polarização no mundo entre a direita e a esquerda, e os partidos de centro têm ficado mais à margem das discussões. Infelizmente, essa pauta de costumes, essas pautas mais radicais, elas têm ficado muito mais presentes nas eleições do que, de fato, a eleição da pauta econômica, a pauta social. Eu acho que quem perde com isso é a sociedade brasileira. Tem espaço para os republicanos aumentar o seu espaço no governo? O União Brasil e o PP diz que vão entregar os cargos porque eles estão indo para uma federação, né, que está sendo firmada hoje e que já se posiciona como opositora aí ao governo Lula. Vai sobrar vaga lá. Eu estou querendo ver se realmente o Centrão devolver ministério. Vai ser a primeira vez que eu vejo, mas pode ser que sobre espaço para republicanos aumentar. Essa questão de ministério, só quem pode falar sobre isso é o presidente Lula. Nós temos que aguardar essa federação que vai ser constituída. Eu percebo que, por exemplo, essa federação em muitos estados pode também apoiar o presidente Lula. A gente tem percebido esse
esse movimento, sobretudo no Nordeste, por exemplo, a Paraíba. O Aguinaldo Ribeiro é do PP, possivelmente terá o seu candidato a governador, que é o Lucas, pelo PP, e deve apoiar o presidente Lula. Então, acho que a gente tem que aguardar. O presidente Ciro Nogueira, vocês conhecem, é alguém que é um democrata, que procura dialogar com todos. Rueda também, o presidente da União Brasil. Eu espero que ao final se tenha uma reflexão. Uma coisa eu sei, o governo do presidente Lula vai chegar muito bem posto em 2026. E a gente sabe que a eleição presidencial passa muito pela economia. Muito e vocês bem. sabem mais do que eu disso. Falamos sobre muita coisa, hein? Muito bem, ministro. Muito obrigada, viu? Agradeço muito a gentileza de ter vindo até aqui esclarecer tantos pontos importantes para a gente. Obrigada mesmo. Neila, parabéns pelo programa, você, Andresa, pelo trabalho. Sempre que convidado, estarei à disposição. E depois eu espero as duas fazer uma visita também lá no Ministério, para a gente poder apresentar tudo que vem acontecendo hoje de ações concretas a favor do país na pauta de portos, aeroportos e hidrovias. Será um prazer. Parabéns. Obrigada, Muito ministro. obrigado. Olha, a gente muda de assunto. Vamos repercutir a decisão